Olá, aqui no Boletim Marco Antônio Villa, estou recebendo o general Rego Barros. Sempre leio os artigos do general, são questões muito importantes, tem que as questões estritamente militares, fala das questões do exterior, fala aqui do Brasil, e coloca um ponto que me parece central. Eu estava sempre nos meus estudos aqui pensando, outro dia até. Esse que é o problema de ter muito livro, tentei achar um livro, não achava, mas agora achei um aqui que justamente é sobre a nossa conversa de hoje. Qual é o livro que o senhor está buscando? E o pior é que eu pus aqui em algum lugar, eu falei, não, hoje, daqui a pouco, depois da nossa conversa, eu vou passar uma diagonal aqui, vou ter de achar o livro. Aí estava justamente olhando um antigo trabalho, da Johnny Hunter, uma americana, que saiu pela Pioneira, puxa vida, nem existe mais, era uma livraria que tinha na Rua Maria Antônia, aqui em São Paulo, faz tempo, relações entre civis e militares no Brasil. Mas uma pena a Livraria Cultura ter sido fechada temporariamente. Sim. Puxa vida, dá uma tristeza. 1889, 1898, pegando os 10 primeiros anos da República. Então, justamente queria agradecer ao general a gentileza de ter atendido meu convite e mostrar que esse é um tema que a historiografia em alguns momentos se debruçou, não muito, mas se debruçou. No final eu sou historiador, eu pergunto, mostrando como que essa relação civis e militares, uma questão importante, especialmente a partir da proclamação da República em 1889. Eu pergunto para o senhor, esse momento, o último quadriênio presidencial, foi um momento, assim, em geral, eu sei que é uma pergunta muito aberta, mas foi um momento que o senhor considera mais tenso das relações entre civis e militares na República Brasileira? E obrigado por ter aceito o meu convite. Olha, muito obrigado, professor, também, mais uma vez, compartilhar com o senhor e capturar muito mais do que oferecer em termos de conhecimento, o senhor tão profundo nas questões históricas, políticas, enfim. Eu fico muito agradecido e, mais uma vez, muito honrado. Ao longo do século XX e agora entrando no século XXI, as Forças Armadas estiveram sempre em paralelo com as atividades políticas do nosso país. De forma que estabelecer um vínculo de participação mais ativa dos militares nos últimos 4 anos, a meu ver, seria improdutivo do ponto de vista de estudo se nós não formos um pouco mais lá atrás, identificarmos esse percurso. Então nós temos a proclamação da República, monarquia enfraquecida, as questões militares, Deodoro da Fonseca assume a República, passa para o Floriano Peixoto, ali num processo de configuração da República, mas ainda sem muita identidade. E aí nós entramos efetivamente no século XX, quando então até a assunção do governo Vargas, nós tivemos vários eventos nos quais os militares estiveram envolvidos, direto ou indiretamente, nos aspectos políticos da nossa República. 22, 24... 30, 32, e aí veio Vargas 34 com a Constituição, depois de Estado Novo 37. Até alguns historiadores dizem que o relacionamento dos militares com Vargas ele deu-se em 3 processos. O namoro, ali mais ou menos na década de 30, o casamento da década de 30 até quase o início da década de 60, embora Vargas já tivesse falecido, e depois, na época, o desquite, não tinha divórcio na época o desquite que consumou-se a partir de 1964. 1964 também é um marco, com o regime militar tendo se quedado conduzindo a política do país por cerca de 20 anos, e aí veio a nova República, quando, então, os militares se fecharam um pouco em copas, retrocederam para dentro dos muros do quartel, aperfeiçoaram o seu profissionalismo, buscaram estabelecer os parâmetros naturais que os levaram a essa confiança elevadíssima que eles conquistaram ao longo do primeiro decênio do século XXI. E daí veio a década de 2010, com todos os problemas políticos, econômicos, psicossociais, que a sociedade brasileira como um todo teve que se envolver, e naturalmente as Forças Armadas
participaram de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, nesse processo. Até que chegamos aos 4 anos do ex-presidente, ele, um ex-militar, sentindo-se à vontade de compartilhar determinados pensamentos e ideias com outros militares, trouxe uma quantidade maior desses militares para participarem das atividades administrativas do governo, e aí eu diria que, sob o ponto de vista de participação de recursos humanos, sim, os últimos 4 anos estiveram num nível muito elevado, mas não foram os principais momentos de participação dos militares na nossa República. Aí, justamente, colocar uma questão para o senhor, que eu ouço aqui, muitas vezes as pessoas falam, e é uma questão histórica. Eu me lembro que, porque como eu trabalhei minha tese de doutorado sobre Canudos, eu estava revendo, claro, naquela época, faz tanto tempo, toda a bibliografia, olhando muitos jornais de época, da década dos anos 1880, a importância da escola militar, dos jovens militares, do professor Benjamin Constant, a influência que ele tinha enorme entre os jovens oficiais, e a questão já entre de civis e militares, né? Já havia algum atrito, de alguma forma, os jovens militares, especialmente, se considerando um pouco, vamos dizer assim, na falta de uma melhor expressão, um pouco superiores aos civis, né? Essa questão, o senhor citou alguns momentos da história do século XX brasileiro, da participação dos militares, especialmente do Exército, como sinônimo quase que de militar no Brasil, no século XX. Há essa relação de superioridade em tempos mais recentes, no processo de formação, por exemplo, do senhor, da sua turma, dos seus colegas, ou como é que fica a questão da relação entre a formação do militar no Brasil moderno e o poder civil? Olha, eu diria que as últimas gerações isso não se configura como verdadeiro. Não obstante, as mais antigas talvez eu tivesse que ceder e afirmar que sim, e eu preciso de um pouquinho de tempo para discorrer sobre isso. O professor Celso Castro, no livro Espírito Militar, ele fez um estudo muito profundo, inclusive adentrou a academia por cerca de 4 semanas, depois voltou, participando como se cadete fora, e entrevistando esses cadetes, identificando quais eram os perfis daqueles futuros militares que viriam a liderar as nossas Forças Armadas. Esse é um período do qual eu não estava lá, eu já havia me informado, eu sou da turma de 1981, o professor Celso Castro, salvo engano, foi no final, foi 88, 89 que ele participou disso. De qualquer forma, ele percebeu, e ele afiançou isso no livro, que havia já uma modificação do perfil do profissional militar. E essa modificação, eu participei inicialmente dela, mas posso afirmar agora com muito mais certeza, por ter parentes militares muito próximos, que a modificação do currículo da academia ela veio a privilegiar esse relacionamento do civil com o militar e mais, veio a permitir que ambos os estamentos pudessem se conhecer melhor. Infelizmente, esse processo ainda demanda uma necessidade de humildade de ambas as partes, eu diria, de sermos mais franciscanos, de cedermos mais naqueles posicionamentos que nós achamos irrevogáveis, para que juntos nós possamos construir melhor esse relacionamento, possamos identificar exatamente qual é o papel e o perfil dos militares e possamos ser reforçados por essa sociedade civil. Porque nós militares, e isso o almirante Flores, ali em 1990, o ex-ministro da Marinha e depois ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, colocou muito bem num livrinho que ele escreveu, ele fala sobre a orfandade dos militares naquela época em relação à sociedade civil. Eu acho que essa orfandade hoje ela é bem diminuída, mas nós ainda precisamos caminhar em paralelo e, obviamente, dentro daquilo que eu advogo, com o controle civil sobre o controle do estamento militar, qualificado como o que eu afirmei recentemente em um artigo. Nem tutelar, nem ser tutelado. Que nós tenhamos o perfeito conhecimento, reafirmo, ambos os estamentos, das necessidades, das potencialidades, das dificuldades.
porque só assim nós vamos construir efetivamente um relacionamento produtivo, democrático, transformando as Forças Armadas cada vez mais num instrumento profissional de Estado e a sociedade cada vez mais conhecedora e demandadora das missões a esse estamento. General Rego Barros, uma questão que se coloca e que se interrelaciona nas relações civis e militares é o papel das Forças Armadas no século XXI, na terceira década do século XXI. Eu já falei, alguns falam, eu converso com pesquisadores e sempre pergunto assim, para que ou qual tipo, seria melhor dizendo, qual tipo de Forças Armadas o Brasil precisa no século XXI, na terceira década, com as mudanças geopolíticas que estão ocorrendo, num sentido até mais amplo, porque como o poder, nós temos o poder civil, do lado de cá, que tipo de Forças Armadas nós precisamos no momento de tanta revolução tecnológica, acho que o momento mais rápido na história em revolução tecnológica e mais radical. Na opinião do senhor, como é que essa relação vai se estabelecer? Que tipo de Forças Armadas o Brasil precisa nessa conjuntura, especialmente a partir da promulgação da Constituição de 1988? Eu estou falando então a questão política e a questão militar. Bem, a Constituição de 88 veio na cauda do processo de passagem do poder dos militares para os civis, e ela traz ainda alguns, talvez a palavra exata não seja essa, mas alguns resquícios do século passado, do século XX, que se configuraram por meio do artigo 142. Mas as lideranças do Exército, eu falo especialmente do Exército, mas eu sei que as lideranças das outras forças tiveram a preocupação de, durante a década de 1990 do século passado, ao longo dos vários comandantes, de promover a modificação da instituição para chegar, onde eu concluirei posteriormente, nesse Exército que o senhor me pergunta qual será. Nós tivemos um comandante que foi o general Genildo, muito preocupado com as atividades relacionadas aos recursos humanos e à educação. Escola de Comando de Estado-Maior, inclusive, ele foi comandante. Posteriormente, nós tivemos o general Gleuber Vieira, também foi comandante da Escola de Comando de Estado-Maior e também com a preocupação de fortalecer a intelectualidade dos nossos oficiais, para e passo com o aumento da capacidade operacional que advém do ministro Leônidas por meio do grande projeto que foi a FT-90 e depois a FT-2000. A FT-90 promoveu guerra cibernética para o Exército, helicóptero, guerra eletrônica, modificação dos perfis de formulação de doutrina. Bem, adentramos ao século, a primeira década do século XXI, aí nós tivemos o nosso comandante-general Albuquerque na busca de, ele chamou de sistema de gerenciamento do Exército, preocupação com a administração do Exército, basicamente. Posteriormente, o general Enzo, a quem eu tive a honra de servir no seu último ano como chefe da comunicação social, um homem de elevada estatura moral, que colocou o Exército, que seria o Grand Muet de Gaulle, procurou colocar o Exército um pouco mais calado e aperfeiçoar a sua aproximação com a sociedade por meio das operações subsidiárias, por meio da engenharia e, por uma decisão do próprio governo federal, do então presidente Lula, levar o nosso país a ser uma referência nas operações de manutenção de paz, Haiti, hoje nós lideramos Congo, etc. Entramos na segunda década do século XXI, e aí nós tivemos o general Vilas Boas, um comunicador nato que procurou aproximar-se da sociedade, utilizando-se inclusive das ferramentas mais modernas que eram as mídias sociais, e perpassamos os 4 anos do ex-presidente com o general Léo Pujol, depois o general Paulo Sérgio, depois o general Freire Gomes, todos vocacionados para manter a profissionalização da força. De forma que chegamos agora preocupados em olhar para a frente, não olharmos o retrovisor, não fazermos a guerra do passado. Nós estamos agora preocupados de fazermos a guerra do futuro. Qual é essa guerra? É muito difícil, porque as coisas estão mudando muito rapidamente. Vejamos a própria guerra Ucrânia-Rússia.
parecia inicialmente, aliás, eu dei uma entrevista para o senhor há cerca de um ano, e dizia-se logo no início que a Rússia era quase assim, jogar o time do Sport contra o Ibis, né? O Sport iria ganhar de 10-0. Eu falo do Sport porque é o campeão brasileiro de 1987, e os flamenguistas que me perdoem. Mas não é. Tanto é que a Rússia continua hoje sofrendo as dificuldades porque talvez não tenha se atualizado tecnologicamente e doutrinariamente para uma guerra. A Rússia, parece-me, ainda está fazendo uma guerra do século passado, uma guerra virada para o passado, enquanto a Ucrânia, com a ajuda da OTAN, da NATO, faz uma guerra objetivando o futuro. Então são os drones, são os meios de interceptação, é a guerra eletrônica, é a capacidade de atuar em corações e mentes quando se fala de atuar inserido dentro de um contexto populacional. São os militares aptos a dialogarem com outros militares de outros exércitos, inclusive no idioma mãe hoje em dia do mundo, que é o inglês. Vários dos nossos oficiais, vários dos nossos sargentos já falam com certa fluência o inglês. Isso foi um avanço. Estamos conhecendo a forma como eles se preparam, e o Brasil também, para nos vermos e para fazer essa comparação que é muito importante. Então, é um exército que precisa apontar para o futuro, e está apontando para o futuro. Recentemente eu tive acesso, acho que ainda nem foi publicado, é um rascunho das diretrizes do atual comandante do Exército, e da leitura na diagonal já se percebe a preocupação de olhar para o futuro, de proteger a instituição como instituição de Estado, e a partir de uma instituição de Estado ser serva do povo e serva da Constituição. Eu vou aproveitar um gancho dos conhecimentos do general, porque nós estamos discutindo a questão das relações civis e militares, fazer uma entrada no problema da Amazônia, com a permissão do senhor. A Amazônia sempre foi um tema importante nos últimos tempos, mas mais ainda pelos acontecimentos recentes, trágicos na Terra e Yanomami. Pouco antes, o episódio com o caso do Bruno e do Dom no Vale do Javari, e assuntos importantes, questões envolvendo o meio ambiente, etc. E as pessoas não têm a devida informação, e eu me incluo entre essas pessoas, sobre a efetiva presença das Forças Armadas, em especial do Exército, na Amazônia. Dentro dessa visão geral do Exército do século XXI e da proteção do território nacional, qual é a presença efetiva que o Exército tem na Amazônia? Bem, a partir da década de 1990, eu posso estar equivocado em termos justos de data, nós começamos a transferir tropas da região sul e da região sudeste para a Amazônia. Foi quando nós inserimos uma brigada em Tefé, depois inserimos uma brigada em São Gabriel da Cachoeira, depois nós constituímos um arco de pelotões com maior vigor e capacidade de vigilância. É óbvio que vigiar a Amazônia é quase impossível, eu diria não, é impossível do ponto de vista homem a homem, braço a braço, rio a rio. Então nós vocacionamos os nossos pelotões para os eixos principais, que são os cursos de água. Nós avançamos também, eu sei, a Marinha e a Força Aérea avançaram ambas em direção à Amazônia. Então hoje, do Exército, nós temos próximo de 30 mil homens e mulheres já operando naquela região, e eu não tenho os dados da Força Aérea e da Marinha, mas estimo que num somatório nós temos hoje próximo de 40 mil homens na Amazônia, que é um efetivo considerável, e eu não diria capaz de proteger a Amazônia, mas na direção de proteger a Amazônia, porque nós sabemos que todas as três Forças Armadas têm a preocupação com aquele território, que é ambicionado em nível mundial. Não dá para fugir disso. A Amazônia é ambicionada assim em nível mundial, ainda que esta ambição possa ter caráteres diferentes. Não há ambição exatamente sobre a soberania, embora haja também, mas uma outra ambição, a proteção do meio ambiente como um todo, como a única forma de nos mantermos como
como seres humanos vivos, já que a Amazônia é quem promove a capacidade de troca e de estabilidade em todas as questões ambientais que o mundo vive. Então, eu diria, precisamos de mais tropa e de mais Estado na Amazônia? Sim. Estamos caminhando para isso? Sim. Chegaremos a bom porto com relação a isso? Provavelmente sempre estaremos em um déficit entre recursos humanos e meios e o tamanho que a Amazônia nos impõe como desafio. Eu queria só retomar, então, uma questão que o senhor disse, se for possível aprofundá-la ou reafirmar. Eu até anotei aqui essa questão que o senhor falou. Em relação ao... Se eu estiver errado, sem nenhum problema, senhor, por favor, me corrija. O controle civil, em relação ao controle civil, a minha letra é tão ruim que até eu tenho dificuldade de entender. Controle civil objetivo deve ter sido isso que eu anotou. Controle civil objetivo. Em relação ao controle civil, nem tutelar e nem ser tutelado. Explica um pouco melhor isso aí, que me parece essa ser uma questão muito importante, general. Sim. O conceito controle civil objetivo, ele é do professor Samuel Huntington. Ele esboçou esse conceito no livro Soldado e Estado, que é um livro de 1957, que a gente tem que ter os devidos cuidados em face do momento que ele foi escrito, e nós atravessarmos quase 70 anos dessa escritura até o momento que nós vivemos. Mas o conceito em si é um conceito que prevalece particularmente para as nações democráticas e desenvolvidas do primeiro mundo. Então, quando nós vemos os Estados Unidos, quando nós vemos a Inglaterra, essa prevalência do controle civil sobre o controle militar ser mais natural, e às vezes nós sermos contestados aqui no Brasil porque essa prevalência não parece tão clara, sim, é preciso admitir que o conceito que foi formulado em 1957, ele precisou e precisa ser atualizado. Se hoje nós pensarmos do ponto de vista do conceito do Huntington com as Forças Armadas Americanas, nós temos já algumas fricções que são colocadas às claras pela imprensa, que não é de agora. Se o senhor me der um tempinho, eu posso discorrer, por exemplo, que na década de 1990 foi onde começou efetivamente, talvez pelo fim da Guerra Fria, eu preciso estudar um pouco mais isso, mas a falta da Guerra Fria talvez tenha partidarizado um pouco os militares americanos. É uma teoria. Eu ainda preciso desenvolver isso, ou talvez alguém já tenha desenvolvido. Então, a falta da Guerra Fria trouxe alguns militares para o partidarismo, e o Bill Clinton, por exemplo, já teve militares que se vocacionaram a favor do Bill Clinton enquanto nas campanhas políticas. Posteriormente, o próprio Bush filho. E aí nós vamos passando, e independe de republicano ou democrata. O Obama assim o fez, agora o Biden o faz, o Austin, que é o secretário de Defesa, é um general que, pela legislação americana, teria que ficar 7 anos para poder assumir um cargo, não obstante o Congresso pode fazer exceção. E o Congresso fez exceção com o Austin, que é ligado ao Biden, e fez exceção com o Mattis, que é ligado ao Trump. Ambos generais, um fuzileiro naval, o outro do Exército. Mas lá a imprensa e alguns formuladores acadêmicos já veem uma dificuldade de que esse controle civil objetivo seja claramente propugnado e seguido. Então é preciso que as lideranças lá, isso aconteceu com o general Mark Milley, aquele que andou atrás do Trump, saindo da Casa Branca em direção à igreja, mas o general Mark Milley se posicionou muito corretamente do ponto de vista de proteção da instituição, evitando sua partidarização e a sua entrada na política. Então, aqueles militares, aquelas lideranças, a imprensa americana, os estudiosos americanos já veem uma certa fricção nesse controle civil sobre o estamento militar. Mas ele precisa ser
cada vez mais vocalizado, cada vez mais certificado, porque é a única forma de quem detém o poder das armas e da violência em nome do Estado ser esse mesmo Estado. Eu defendo essa postura de que o estamento militar precisa estar subordinado ao controle político. Agora, com relação a nem tutelar nem ser tutelado, é preciso que este controle político encontre o ponto de equilíbrio no dial de relacionamento para poder promover responsavelmente e acatar responsavelmente as demandas do estamento militar, que são: o estamento militar se representa quando demanda ao estamento político as suas necessidades. Ele é um órgão consultor, quando o estamento político lhe pergunta o que deve fazer em relação a um conflito regional, externo. E ele também é um órgão executor, porque ele executa a política que ele aconselhou que se faça. Então, para você conseguir construir essa estrutura, é preciso que o estamento político e o estamento militar estejam próximos, estejam na mesma onda de pensamento com relação ao Estado e com relação ao poder. Então, nem tutelar nem ser tutelado representa a capacidade de diálogo aberto, transparente, franco, responsável, com os estamentos sabendo o tamanho das suas cadeiras e com os estamentos sabendo qual o telefone que deve se ligar para que, em eventuais faltas de sincronismo, isso seja corrigido. Eu não sei se eu fui feliz, mas eu anotei aqui quando o senhor disse que o estamento militar precisa estar subordinado ao controle político, né? Eu acho que esse é o espírito do que o senhor disse, né? Acho que eu não ultrapassei o pensamento do senhor. Eu vou pegar uma última questão, porque a conversa é tão boa com o senhor que a gente fica aqui se não imenso prazer para mim. Deixa eu pegar a seguinte questão. O senhor teve uma participação no último quadriênio presidencial. O senhor eu quero falar em tese, eu não quero, evidentemente, criar nenhum tipo de constrangimento ao senhor, mas em tese, o senhor se frustrou com a sua participação, o senhor aprendeu num posto complexo como que é dentro do Palácio do Planalto. Como é que, em linhas gerais, dentro do que seja possível falar, evidentemente, dentro da concepção do senhor, a sua participação no último quadriênio, em parte do último quadriênio presidencial? Não, me frustrar é uma palavra que eu não carrego no meu alforje. Eu acho que eu aprendo quando, eventualmente, eu tenho algum obstáculo a ser vencido e tive dificuldade de vencê-lo. É fato. Tive alguma dificuldade de vencê-lo, porque o cargo de porta-voz é um cargo de caráter técnico. Você não pode portar a voz da pessoa que não quer que você porte a sua voz. Basicamente, em um determinado momento, foi isso que aconteceu da minha parte em relação ao ex-presidente. Mas durante todo o tempo que lá eu estive, eu procurei, de forma técnica, formatar a comunicação entre o governo e a imprensa, de forma que os desvios, as dificuldades, as fricções pudessem ser respondidas de uma forma que a imprensa traduzisse corretamente, ou seja, não fosse buscar em outros locais aquilo que não era verdadeiro, e, ao mesmo tempo, proteger a instituição governo, porque o porta-voz é isso. O porta-voz não deixa de ser aquela proteção ao governo. Tem vários porta-vozes americanos, eu estudei vários deles. Eles dizem que você tem que orar para dois santos, para não dizer para um santo e para o diabo, mas você tem que orar para dois santos, que é o santo imprensa e o santo da pessoa que você porta a voz. De forma que eu reafirmo, eu não me frustrei, acho que nós poderíamos ter produzido melhor comunicação, mas eu fico por aqui porque a pessoa que porta a voz é quem decide a forma como a voz deve ser portada.
Perfeito. Olha, agradeço muito mesmo, General Rego Barros, essa nossa conversa, nessa segunda conversa, acho que foi muito boa dentro do nosso canal, que o objetivo do canal, General, é justamente esse, é construir uma cultura democrática num país em que a democracia plena temos algumas décadas. Plena mesmo é a partir da promulgação da Constituição de 5 de outubro de 88, no sentido lato da expressão democracia mesmo, né? E a ideia é sempre ver diferentes pontos de vista, e como sempre falo, general, no interior da ordem democrática, do ordenamento legal, da Constituição, do Estado Democrático de Direito. Então, agradeço muito a gentileza do senhor ter me atendido, e já deixo de antemão, mais à frente, a possibilidade de uma nova conversa, mas muito obrigado mesmo. Muito obrigado, professor. É sempre realmente muito na parte de dialogar com o senhor e anotar alguns livros. Eu vejo aí na estante do senhor o nome de alguns livros, eu anoto rapidamente e já vou para a compra via Mercado Livre ou Amazon para poder estar realmente ao tanto naquilo que é necessário para a formulação de ideias. Legal, muito obrigado, general. Muito obrigado, então.